Pessoal, boa noite. Esse é o segundo Hangout que nós realizamos em grupo. Nós já estamos no ar, já estamos gravando a transmissão. Depois ela vai ser exibida no canal do Avante e vai ser disponibilizada para todos os camaradas e todos os interessados também. Então vamos às honras da casa, né? Vamos saber sobre cada um dos camaradas que está participando aqui hoje. Vocês podem se sentir à vontade para fazer a apresentação. Pode começar por você, Marcos. Fique à vontade. Bom, para quem não me conhece, eu sou Marcos Valério XR. Eu sou filósofo, inclusive sou formado em mestre em filosofia, ética e filosofia política. E eu tenho um enorme interesse em mentalidades e atualmente eu estou muito preocupado com os rumos, né, do nosso país. E cada vez mais fica evidente que não há uma opção política séria para que a gente possa confiar. Nós temos uma polarização política cada vez mais deplorável e aquilo que nós consideramos uma terceira via, um viés mais nacionalista e trabalhista, está praticamente ausente. E a intenção é entrar em contato com grupos que estão dispostos a desenvolver mais essa opção, essa alternativa ideológica, que, a meu ver, é a mais adequada, que geralmente no setor econômico é mais à esquerda e no setor cultural é mais à direita. Próximo. Saul, sinta-se à vontade, pode se apresentar. Bem, boa noite. Primeiramente, é um prazer falar com vocês. Jean, Marcos, eu acompanho já ele há algum tempo, desde o blog que ele tinha sobre evolução. Eu sempre ia lá, os textos dele, também quando eu descobri que ele tinha Facebook, eu me adicionei ele e eu desse tempo eu venho aprendendo com ele e com todos vocês, Gerando. Então é um prazer muito grande falar com todos. E a minha formação, eu sou engenheiro agrônomo e faço mestrado também em agronomia, mais especificamente na parte de agricultura tropical. E o meu maior interesse, né, fora minha área mais técnica, né, de pesquisa, que é a área de ciências do solo, nutrição de planta, saindo um pouco desse viés mais técnico, é a questão agrária, né, do modo geral, né, como agrária, movimentos sociais do campo. E a preocupação, assim como o Marcos disse ter, eu compartilho, e mais especificamente dentro da minha área, né? A gente sabe que a política dessa semana o governo Dilma anunciou o plano Safra, né, com 202 bilhões, né, o agronegócio, os latifundiários e a agricultura familiar, o que tem uma maior cuidado, né, tanto de trabalho quanto da realidade que eu convivo, vive numa situação de galha, né, uma desorganização deprimente, né? E eu me preocupa ainda mais que o possível ministro da Agricultura do possível governo Temer vai ser nada mais nada menos que Ronaldo Caiado, né? Um elemento que vocês já devem saber sobre os seus posicionamentos, e eu acredito que as tensões no campo vão se manifestar no possível governo Temer e principalmente com o Ronaldo Caiado no Ministério, né? Então é isso, gente. Vou passar a palavra para outro. Cassiano, você consegue ouvir? Consegue? Consigo? Vocês todos estão me ouvindo? Sim, estamos. Eu estou. Fique à vontade. Certo, então. Vou começar minha apresentação. Queria desejar a todos, primeiramente, uma boa noite. Meu nome é Cassiano Sotomayor. Eu sou artista plástico autodidata. No momento, estudante acadêmico de psicologia e estudante independente de filosofia. Eu
me integrei ao Avante porque sempre busquei uma, como eu posso dizer, uma vertente política que tivesse espaço para elementos espirituais. E como nós vivemos uma época onde tudo começa e tudo termina na matéria, é um tanto quanto difícil encontrar pessoas esclarecidas ao ponto de levar em consideração essas coisas. E me senti muito feliz de ter encontrado o Avante, de ter conhecido o Jean e ter descoberto toda essa iniciativa dele, onde ele agrega pessoas com esses mesmos almejos. E estamos aí agora para fazer o possível aí para fortalecer o nosso movimento e deixar a nossa marca. Excelente. Seja bem-vindo, Cassiano. Eu espero te encontrar aqui mais vezes. Você tem dado um apoio bem interessante. O Cassiano tem uma produção textual bem bacana para o Avante, já produziu uns artigos interessantes. Inclusive, todos os camaradas que se sentirem à vontade, né, de escrever, de colocar ideias, nós precisamos mais do que nunca criar material. O Marcos falou isso no início. A dissidência ela ainda não tem uma presença muito forte em material. A direita, a esquerda, tem inúmeros blogs, sites, textos. A dissidência tem sim bons sites, bons textos, mas ainda não é na dimensão que poderia ser. Então, se vocês quiserem escrever algo na área de vocês, né? Por exemplo, Marcos, se você quiser colocar considerações interessantes sobre a questão da privatização, ou o Saul, como ele já fez também, textos nessa área social, área de alimentação, sintam-se convidados a expor esses conhecimentos e a divulgá-los, certo? O espaço ele é extremamente aberto para que todos os membros, todos os camaradas possam usufruir dele. Perfeito. David, tu consegue ouvir? Falta o David agora para se apresentar. Verificar se o David consegue falar aqui. David, se você conseguir colocar o áudio, você sinta-se à vontade, tá? Eu vou me apresentar então. Eu sou Jean Augusto Guimarães Sampaio Carvalho. Eu sou cofundador do Avante. O Avante é uma iniciativa minha e de um amigo meu, Edson Queiroz. Nós fizemos algumas reuniões na nossa faculdade, a Faculdade de Itaituba, que é a principal polo de ensino superior aqui da cidade. Criamos o Avante em 15 de maio de 2015. Então, na próxima semana nós já vamos fazer um ano, né? Ou seja, o projeto não é mais um feto, já é um recém-nascido. Vixe, caiu. Nosso anfitrião saiu do ar. David, você está ouvindo? David? Pai, eu já tô na voz da Dani. Cassiano saiu ou tá aí ainda? Depois eu vencer a voz dele, eu vou pra Starlight. Eu estou ouvindo todos vocês aqui por enquanto. Certo. Vou tomar banho. Opa! E aí, David, diz aí. Bom, enquanto isso, a gente vai ficar esperando aqui, né? Só para lembrar, Cassiano, você é de onde? Eu sou natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu moro atualmente em Bagé, onde eu curso psicologia. Ah, perfeito.
Então, nós temos aqui, né, Distrito Federal, Paraíba e Rio Grande do Sul. Exatamente. Beleza. Parece que o microfone do David não está funcionando. Ele mandou uma mensagem, né? Pô, aí complicou com a saída do Jean. Pô, mas já aproveita esse tempo aí. A gente estava falando antes sobre privatização. Eu trabalho na empresa de saneamento aqui de Brasília, que é a CAESB. Eu trabalho na produção de água, inclusive. E ela é atualmente a melhor empresa do país, né? Os indicadores são os melhores. E isso é um dos motivos. E o sindicato é muito forte, então por isso que a gente resiste ao assédio privatista. Mas não é falta de vontade do governo em privatizar. Atualmente o governo do Rodrigo Hollenberg, do PSB, ele é muito mais privatista do que o PSDB sempre foi. É impressionante. Mal entrou no governo, ele está tentando todas as formas possíveis de abrir o capital da empresa, de terceirizar sessões, tentar até o famoso trem da alegria, né, que era transformar os comissionados em funcionários de fato. Sistematicamente nós invadimos a Câmara Legislativa e barramos os projetos, conversando com parlamentares, e aponto inclusive que no geral os deputados distritais eles são bastante resistentes ao projeto privatista quando a gente está em cima, né? Afinal, a gente invade a Câmara lá com 300, 400 pessoas. Não só a CAES, mas de outras empresas públicas também. E a gente está nesse confronto aí. E agora temos essa ameaça aí do governo federal com uma série de projetos. Que, por sinal, o seu Eduardo Cunha conseguiu tocar uma série de projetos extremamente danosos ao setor público brasileiro. Não foram todos aprovados ainda, a luta ainda continua, mas nós estamos vendo como é que nós vamos fazer para enfrentar mais esse ataque aí. Né? Mas aí alguém aí diz... Mas o que é que eles alegam? Uma vez você falando que a empresa é uma das mais produtivas do Brasil e etc. O que é que eles alegam para querer privatizar? Porque sempre antes de uma privatização tem um sucateamento acompanhado de uma publicidade negativa, né, da empresa, né, para tentar trazer essa negatividade pública, né, e que não, está público, não presta, a solução é privatizar. Uma vez não tendo mas a empresa não se baseada, não apresentando um má serviço à população, o que, é que eles estão alegando para querer privatizar ou então só... Aquilo que tanto geralmente seguia na defesa de tradições, de costumes, está sendo voltado para o liberalismo econômico, ao ponto de nós vemos pastores praticando a nova religião da privatização. E, simultaneamente, nós temos um ataque do liberalismo social à esquerda, a ponto de ir eliminando sistematicamente da esquerda a preocupação com seu viés original econômico. O PT é um exemplo perfeito. Ele já foi um partido com um foco trabalhista grande, mas à medida que ele foi se expandindo, assim que assumiu o governo, nós assistimos uma transição completa daquele modelo trabalhista original para um modelo hoje que praticamente ignorou a sua origem e está concentrado em aborto, movimento gay, feminismo, essas coisas todas. Algum resquício ainda de um trabalhismo. Então eu vejo tudo isso como um processo orquestrado de uma elite liberal bastante poderosa que desenvolveu esse meio de dirigir todas as forças políticas e ideológicas da sociedade, de modo que, pelo liberalismo econômico, eles se fortalecem financeiramente. Claro, o liberalismo econômico é um meio de multiplicar as fortunas de quem já tem muito dinheiro. E pelo liberalismo cultural, eles sabotam a mobilização da classe trabalhadora. E
que abandona seu ideal original de luta pela questão econômica e começa a ser fragmentada em gênero, em raça, em sexualidade, e começa a brigar entre si. E nós temos isso no campo de esquerda e direita, e isso são se revezando duas formas diferentes de liberalismo que no final servem aos mesmos mestres. Então, nesse ponto, e qual é a alternativa? A alternativa é você rejeitar os dois lados. Você tem que fazer exatamente o contrário, é assumir uma esquerda mais econômica e uma direita mais cultural. E é totalmente evidente que essa opção não existe no nosso cenário político atual. Ela foi praticamente extirpada. E eu acho que é isso que a gente precisa reconstruir. Perfeito, Marcos. De certa forma, o que nós estamos fazendo aqui, procuramos fazer altos grupos dissidentes. Cada um tem uma vertente interessante, uma vertente própria. Mas no Avante nós temos essa ênfase muito grande de criar uma proposta verdadeiramente ideológica. Que no caso é o que você disse, né? O nosso lema vem muito da nova direita, né? Principalmente da França, com Benoît, o Soral, que é a esquerda do trabalho e a direita dos valores, né? Nós fazemos uma certa convergência desses elementos que aparentemente são de vertentes totalmente diferentes, totalmente antagônicas, mas que se casam muito bem e que são, na minha opinião, a vertente mais amadurecida, mais coesa e a mais honesta, né? A mais comprometida com a solução real de problemas reais e não com um aprofundamento estéril, né? Saul, se o camarada Saul quiser fazer algum comentário em cima disso, fique à vontade. Uma dúvida. Quando você fala das duas vertentes, tanto esquerda quanto direita, você, no ponto de vista da esquerda, você está atual, né? Tipo, a moderna que o Marx fez efeito. Saul, Já? eu entendi bem a sua dúvida, é sobre ao que nós estamos nos referindo, né, da esquerda e da direita. No caso, como o Marcos disse, da esquerda nós pegamos o trabalhismo. Nós pegamos a preocupação com o trabalhador, a preocupação em que o cidadão ele deve ter seus direitos reconhecidos, ele deve ter o seu trabalho valorizado. Nós rejeitamos a visão liberal de que o mercado se autorregula, né, de que o mercado ele se auto-organiza. Não existe livre mercado, sempre há uma força dominando o mercado, seja essa força particular ou privada, coletiva ou de interesses pessoais. Sempre há algum organismo ou alguém que domina a economia, que dita a economia. A economia liberal é um mito, não existe livre mercado, não existe nenhuma mão invisível regendo preços e produtos. Então o trabalhador o elo mais fraco desse sistema econômico. Então nós acreditamos sim nas pautas de esquerda em relação ao trabalhismo, direitos do trabalhador, seguridade social. Nós vemos que isso é essencial e é um modelo muito saudável. E da direita, a questão da direita dos valores é compreender que existem conjugações morais, sistemas morais de valores que são atemporais, ou seja, a verdade ela não é subjetiva, a moralidade ela não é subjetiva, existem pontos objetivos da moral e reconhecer o valor da espiritualidade e da religião e a necessidade de manter certos elos e certas estruturas para uma coesão, para um maior equilíbrio social. Então, ao mesmo tempo que você deve avançar nas conquistas, no trabalho, na tecnologia, na ciência, você deve manter os seus referenciais. A direita, ela nega esse aspecto trabalhista, ela nega qualquer seguridade social, qualquer aspecto de planificação, de assistência. E a esquerda nega a manutenção dessas estruturas, que ela considera como estruturas de opressão. Então você tem uma esquerda que quer avançar e destruir tudo o que já foi feito, e você tem uma direita estagnada que não quer dar nenhum passo à frente para conservar o seu marasmo, né? Ela perde um sentido de existência. Consegui responder a sua dúvida, Saul? Sim, certo. Bem, isso aí, só para fechar, né, dar a minha opinião sobre isso, Marcos,
Me ouvindo aí agora? Marcos? Pode falar, estou ouvindo. Certo. Porque você tem mandado a mensagem. Bem, então, essa proposta dissidente, né, chamou a minha atenção quando eu procurei na internet grupos, né? E aí eu me deparei com alguns, né? Como o Avante, a Nova Resistência, né? Eu fiz uma pesquisa se tinha alguns pensassem que a proposta do Avante, da Nova Resistência, né? Que é a esquerda no trabalho direito dos valores. Primeiramente porque eu sou um homem de esquerda, mas eu não concordo com todas as pautas de esquerda. A esquerda pós-moderna, essa pessoal, como o Marcos falou do movimento gay, isso nunca chamou minha atenção, isso nunca me atraiu. E a esquerda radical que a gente tem hoje no Brasil, né, PCO, PSTU, PCB, né, são partidos nanicos, né, partidos que eles não conseguem representar, né, e eu acredito que eles não conseguem representar não é devido à falta de consciência dos trabalhadores de um modo geral. Eu acredito que eles não conseguem representar porque as ideias que eles querem repassar para a classe trabalhadora não são as que correspondam mais à realidade, né? Um exemplo disso, eu peguei a proposta do governo, não sei se foi do PCB, tanto do PCB quanto do PSTU, a proposta dele sobre a agricultura, né, na questão da reforma agrária. E lá na proposta deles tinha uma coletivização das terras, né, a estatização total das terras. E é um absurdo, né, porque a estatização total das terras, né, o controle estatal sobre a terra, ela foi um desastre, tanto na União Soviética, quanto em Cuba, quanto na China. A gente sabe que o produtor, o agricultor, ele precisa de a posse da terra, né? É como se fosse uma questão simbólica. Em pessoal, né, um partido bem mais novo do que o PT, passou por todo esse processo, né, de falta de abortismo, gaysismo numa velocidade, né? Porque hoje em dia o pessoal foi um tempo recorde, né? E olha que um dos fundadores do PSOL, né, tinha o Leandro Condé, né? Foi fundador do PSOL, o Plínio, né? Esse cara aí deve estar. E o partido hoje está uma coisa assim que não. Eu vou dar a palavra para os outros dois companheiros aí, o David e o Cassiano. O David ele informou que está sem o áudio. Ah, sim. Ele está nos acompanhando pela chamada aqui. O Cassiano, se você quiser fazer suas considerações, fique à vontade. Pessoal, se eu perder a conexão, não se assustem, tá? Eu volto. Aqui está complicado mesmo, mas eu estou gravando todo o áudio para que não seja perdido o Hangout. Fique à vontade, Cassiano. Está gravando agora? Eu coloquei o gravador também para que, caso haja alguma queda aqui no Hangout, a gente não perca tudo que já foi redativo. Sim. Cassiano, fique à vontade. Então, eu vejo essa questão sob o seguinte prisma. O ser humano, ele se diferencia dos demais seres biológicos pelo fato de que ele consegue, através da ascese, privar as suas vontades individuais e direcionar essa energia para significados que o transcendem. A partir do momento em que essa noção clara se perde,
ocorre essa materialização generalizada, que é a característica do liberalismo e das demais doutrinas materialistas, de transformar a vontade em um princípio primeiro, por assim dizer. Com isso, os indivíduos, a sociedade, ela caminha para a autodestruição, sem nenhum tipo de bloqueio, porque assim como o ser humano ele é capaz de intelectualmente se privar da vontade e direcionar ela de outro modo que digamos assim, dignifique o gênero humano, ele também pode usar essa capacidade para facilitar a vontade e deixá-la cada vez mais latente. Com isso, nós chegamos, através disso nós chegamos nessa situação atual, que é um reinado absoluto e da vontade de tudo e da inconsciência de nada. Não sei se eu fui muito claro, poderia resumir a situação mais ou menos dessa forma. Então fica bem evidente o seguinte: antes de uma crise política, nós estamos enfrentando uma crise cultural, uma crise de identidade, uma crise de projeto. O Brasil hoje não tem um projeto de nação. Nós tivemos em alguns momentos durante o Império, a Era Vargas, período militar também, com todos os seus erros, do qual eu não sou nenhum entusiasta, mas na ditadura militar havia um projeto de nação, um projeto de condução. E como o Marcos disse, o PT desempenhou esse papel durante alguns momentos, os momentos iniciais. O PT tinha um projeto de nação, né, a doutrina trabalhista, havia uma ideologia que discernia o Brasil no cenário internacional, o trabalhismo. E havia um objetivo que era tornar o Brasil um país mais bem alocado no ranking econômico e na produtividade, certo? Mas atualmente, o que nós temos, principalmente depois do segundo mandato do governo Lula, principalmente através do primeiro mandato da presidente Dilma, ao vácuo total. Não há um projeto de nação, não há uma ideologia sendo seguida. Você não pode caracterizar que hoje o Brasil seja um país socialista, trabalhista, bolivariano. Não sei de onde os conservadores tiram esse medo, porque o Brasil é qualquer coisa menos bolivariano, menos socialista, né? O que resta é o liberalismo. O liberalismo preenche espaços vazios. Hoje a esquerda no Brasil ela enfrenta uma grande crise estrutural, tem deixado vários campos desalojados, e quem toma esses territórios, quem toma esses espaços? Os liberais. Por um lado, eu vejo que essa crise política, essa crise de identidade, ela abre um parâmetro e um espectro muito grande para a nossa ação. Mas aí cabe a nós a compreensão de saber aproveitar mais esse espaço vago do que os liberais. Até porque o próprio liberalismo já cai em descrédito. As pessoas seguem o liberalismo por quê? Por desilusão financeira, uma situação financeira ruim na família, no trabalho, desemprego, falta de um amparo governamental. Se você coloca um Estado que consegue suprir as necessidades de uma população, que cria um projeto de nação consistente e consegue levar esse projeto a cabo, as pessoas se tornam realizadas, se sentem parte de um grupo, você vai ter muito pouco espaço para a doutrina liberal. A doutrina liberal ela se expande em crises, ela se expande em colapsos, ela se expande quando nada mais dá certo. É a doutrina da desilusão. Então hoje a crise principal no Brasil não é política, é uma crise ideológica. O PT ele perdeu uma visão ampla, ele tentou comprar espaço de uma maneira ilícita e fez o mesmo jogo que tanto criticava em outros partidos. Então hoje a esquerda ela perde muito espaço, mas esse espaço ele não fica vazio, certo? E não é saudável que esse espaço seja conquistado pelos liberais. Há alguns projetos bem bizarros na Câmara, alguns projetos bem doentios que eu considero. Um deles estabelece que
não haverá mais necessidade de licença ambiental para qualquer tipo de empreendimento. Na prática, o que isso significa? Não há mais qualquer preocupação ou estudo de impactos ambientais, uma preocupação de uma preservação ambiental. Isso não é nenhum espanto, porque a direita ela desconsidera qualquer ambientalismo. Ela considera que o ambientalismo, inclusive, é fascismo ecológico, fascismo verde, ecofascismo, e essas idiotices por aí. Tem outro projeto na Câmara que prevê que todo o tempo que o funcionário gasta com a troca de uniforme, com consumir uma água, um cafezinho, 2 minutos, 3 minutos, qualquer ida ao banheiro, e o tempo de deslocamento do trabalho para casa, tudo isso vai ser, do ponto para o local de trabalho, tudo isso vai ser desconsiderado como jornada de trabalho. Então, na prática, nós já começamos a perceber uma pauta radicalmente liberal de revogação de direitos trabalhistas básicos e de total retórica da privatização. É o que o Marcos disse, é a nova religião, a bancada evangélica, na verdade, é uma bancada de mamon, né? É a bancada do dinheiro, é a bancada da liberalização, dos acordos com grandes empresas. Então, nós já estamos percebendo as consequências da vacuidade que o governo deixou. Os liberais tomam esses espaços e promovem uma série de regressos, porque o liberalismo ele é feito de regressos. Você regride em vários campos para permitir o avanço de um grande capital, de um grande fluxo de dinheiro. Eu acredito que os camaradas devem ter entendido isso bem. Podem fazer a participação e as considerações de vocês. Pode começar. O Marcos está conseguindo ouvir bem? Trabalha nesse setor, sabe como o setor estatal tem sido atacado. Como que você vê isso na prática, Marcos? Esse ataque do setor privado, esse campo que os liberais têm conquistado de uma forma assustadora e essas propostas bizarras. Qual que é a sua leitura sobre isso? Eu estava até comentando isso com o Saul, né, quando teve aquela queda, retomando, inclusive eu acabei de passar um link aí. Pessoal, é interessante vocês desligarem os seus microfones quando não estiverem falando, viu? Para não dar esse... Então, eu acabei até de passar o link, para vocês darem uma olhadinha aí, mas basicamente é o seguinte: a minha empresa, a CAESB, empresa pública, ela tem indicadores excelentes. Ela não só é a melhor empresa do Brasil, como ela inclusive tem uma referência mundial até em tratamento de água. Aí o senhor está me perguntando o que o privatismo estaria alegando para justificar a privatização. Na realidade, no momento, eles não estão alegando nada explícito. O nosso presidente atual chega a utilizar uma frase interessante que é pensar privado para manter público. Ele diz isso. E ele é um empresário, por sinal, né, de empresa de consultoria. Mas o que eles estão fazendo, basicamente, é insistir no discurso de crise para atacar nossos direitos. Nós tivemos umas perdas aí relevantes nos últimos anos, após muitas conquistas, e também uma insistência muito grande em terceirização, recusando-se a contratar funcionários concursados e fazendo contratos mirabolantes com empresas privadas, alguns dos quais absolutamente inúteis. Nós tivemos situações onde, por exemplo, foi contratada uma empresa de consultoria por milhões de reais, e a empresa de consultoria privada simplesmente telefonou para os nossos engenheiros e perguntou e mandou um relatório nesse nível. Temos assim, ao mesmo tempo que se diz que os nossos salários estão muito altos e que não dá para dar aumento, pagam contratos fabulosos. E essa insistência na terceirização é uma forma evidente de privatismo. E é claro, e recentemente nós tivemos um evento muito interessante, que foi um seminário chama-se AESB, que é a Associação de Empresas de Saneamento Básico. E esse seminário foi escancaradamente privatista, contando inclusive com a presença do senhor Gilmar Mendes, do Geraldo Alckmin, não lembro do negócio, governador de Pernambuco, lá do PSB também, que privatizou o setor.
E foi basicamente um evento, foi uma ode à privatização, chegando ao ponto de dizer que como as empresas brasileiras são muito corruptas, o certo é a gente entregar para a empresa estrangeira. Disse isso. Nós, inclusive, fizemos um ato, entramos na frente lá, fizemos um protesto danado, deu até um certo quebra-pau, mas e de uma certa forma, a gente, como sindicato, a empresa tem 2.500 funcionários, a maioria sindicalizados, a gente tem um poder de pressão se aliando a outras empresas também, então a gente consegue meio que barrar isso por enquanto, mas assim, sem sombra de dúvida, sem nenhuma dúvida, que se a gente parasse de lutar, já teria sido privatizado há muito tempo. Inclusive na tentativa de fazer parcerias público-privadas, que para quem não sabe, uma parceria público-privada, que tem um nome até bonito, né? Seria, por exemplo, se nós vamos construir uma nova estação de tratamento de água por PPP, parceria público-privada, onde uma empresa privada constrói e garante o direito de exploração por 35 anos, aferindo os lucros, e se os lucros não forem atingidos, o Estado tem a obrigação de inteirar. E é claro que esses 35 anos ele só precisa fazer uma reforma para pegar mais 35 anos de exploração. Nós conseguimos barrar esse projeto também. Mas, assim, para dizer, essas são as formas que estão se utilizando para nos atacar na tentativa de privatizar nossa empresa. E a tendência é que, infelizmente, esses ataques vão ficar mais frequentes, quer seja tentando abrir o capital, terceirizando ainda mais, ou tentando fazer PPP. Concluso. Pessoal, você consegue me ouvir bem? Se houver algum eco, eu peço que não se preocupem. Eu não vou gravar o Hangout pelo Google Plus. Estão havendo alguns problemas técnicos aqui, então eu estou gravando o áudio no software separado. Então não está saindo nenhum áudio, nenhum eco, nenhum tipo de efeito sonoro. A gravação está perfeita. Então eu não posso desativar o meu som porque eu corro risco de não conseguir ativá-lo novamente. Então, se ouvirem algum eco, se algum áudio ficar repetido, eu peço que não se preocupem que a voz de vocês está saindo perfeitamente e não vai ser gravado nenhum tipo de eco. O que você falou, Marcos, é uma realidade não só no Distrito Federal, não só em Brasília, é uma realidade no Brasil, certo? Aqui no Pará nós temos a COSAMPA, que é a Companhia de Saneamento do Pará. É uma empresa estatal que tem sido praticamente sucateada. O Pará, inclusive, tem um dos piores indicadores de saneamento básico do mundo, não do Brasil, do mundo. Eu acho que nem 30% da população aqui conta com rede de saneamento e de esgoto, de tratamento de esgoto. Então, é uma empresa que não tem nenhum tipo de resposta para a população, vive alegando crises e não consegue prestar um serviço mínimo. Então, eu fico feliz de saber que algumas estatais prestam um serviço muito bom, como é o caso do que o Marcos apresentou. Mas eu vejo o seguinte, há um sucateamento que é deliberado. E esse sucateamento do setor público é orquestrado. Certo? A retórica liberal é muito simples. O que é estatal não funciona, o Estado toma o dinheiro dos outros, então sempre é um serviço pior, o Estado faz o monopólio, todo serviço estatal é ruim, tudo que é privatizado é melhor, porque a concorrência faz com que você pegue um preço melhor, uma qualidade melhor, e aqueles que oferecem um serviço ruim vão ser eliminados do mercado. Primeiro que não existe essa associação de Estado com monopólio. Pelo contrário, existe associação de monopólio com grandes grupos financeiros. Quando você vai no supermercado e vê 20, 30 produtos, provavelmente eles fazem parte de 2 grandes grupos. Você vê 30 marcas, acredita que há uma concorrência entre elas, mas há 2 grupos. E nós estamos falando de mercados altamente liberais. Então eu percebo o seguinte, há uma proposta... A mesma proposta que foi feita com a Vale do Rio Doce, com a CSN, Companhia de Siderurgia Nacional, e todas as grandes empresas do país que foram privatizadas, que foram praticamente dadas e entregues na era FHC, nosso patrimônio foi totalmente dilapidado. Foi um processo
criado, foi um processo conduzido, não foi algo natural. Não é que as empresas estatais elas perdem viabilidade naturalmente ou porque isso é uma regra de mercado. É um sucateamento consistente e que visa justificar uma privatização. Eu vou até fazer a inserção, né? A Leia vai participar com a gente, a minha esposa. Ela vai falar um pouco dessa questão, ela ainda não pôde se apresentar, está agora no Hangout aqui com a gente. E como que ela percebe essa questão política, a questão do liberalismo, principalmente que ela tem um viés bem econômico, a questão das empresas, e se isso é um processo realmente natural e benéfico para o Brasil ou não. Boa noite, meu nome é Leia Carvalho e sou esposa do Jean, sou administradora, estudei um pouco de administração financeira, economia nas especializações, pretendo fazer um mestrado na área de economia, mas eu também tenho muito interesse por artes, então eu no futuro penso em estudar música, é uma coisa que eu gosto bastante. Mas voltando aqui à questão econômica, só fazendo um comentário sobre as empresas aqui do Pará. A Cozampa é uma empresa estatal, o serviço dela aqui na região oeste é péssimo, de má qualidade, mas em Belém, no norte do Pará, o serviço é bom. Quando eu morei em Belém, nunca tive falta de água, nenhum tipo de problema, a não ser o de sempre, né? Cidade grande, quando chove bastante, porque Belém é uma cidade que basicamente chove todo dia, um pouquinho que seja, no inverno chove bastante, tem alguns alagamentos, algumas coisas do tipo, mas o serviço lá é o mais eficiente. O serviço no oeste do Pará é péssimo. Em Santarém, quando eu morei lá, que agora eu estou morando em Itaituba, em Santarém também, aqui no oeste do Pará, o serviço lá funciona assim. A casa que eu morava, a água era da rua, era a água da Cozampa. Muitas casas são com poço artesiano, justamente para compensar essa falta que o serviço público traz. A água na casa que eu morava em Santarém, ela vem de manhã. A gente abria o registro das caixas de água, que lá na minha casa a gente usava 2 para poder dar conta. Abria os registros, a caixa enchia. À noite não tinha água, a gente sabia quando não tinha água porque a gente tinha uma torneira que já abria para ver se vinha água direto da rua. Já o resto do encanamento da casa era ligado nas caixas de água. A gente sabia que não tinha água à tarde nem à noite. Geralmente a gente sempre ligava os registros só de manhã porque era quando vinha água, nenhum outro horário tinha água. Quem dependia da água exclusivamente vinda da rua, que não tinha caixa de água, ficava sem água em determinado horário do dia. Então todo mundo já era acostumado, tinha suas caixas de água para encher. Às vezes faltava água, ficava 2, 3 dias, era o tempo que a caixa durava e depois voltava. As pessoas reclamavam muito porque quebravam o encanamento, porque boa parte do encanamento em Santarém é velho, é defasado, alguns usam ferro, enferruja, quebra, vaza, e as pessoas reclamavam muito porque quando tinha qualquer problema relacionado à Cozampa, eles tiravam a peça, tinham que enviar para Belém para consertar, depois voltava para Santarém e nisso muitos bairros ficavam sem água por semanas. As pessoas tinham que comprar água, que pegar água onde tinha, aí tinha gente que cedia, que abria um poço lá para o pessoal pegar, e assim ia funcionando, da mesma forma que em Itaituba. Mas aqui em Itaituba, como é pior, a maioria das pessoas tem poço. Aqui em casa a gente tem poço, porque se a gente dependesse de água da rua, não valeria a pena. E a água vem suja, vem com uma cor esquisita também, nem sempre vem boa. Melhor a água da rua. De poço. Ali no centro, boa parte deles usa a água da rua e tem alguns poços, mas como o centro é muito movimentado, o poço acaba ficando perto de fossas, porque não tem rede de esgoto nessa região aqui. Então, se as pessoas usam fossa, quando enche, chamam o carro que vai recolher e limpar a fossa, e eles vão dar algum destino para esse resíduo que eu realmente não sei para onde vai. E quem não tem o esgoto da cidade, por exemplo, tem algumas valetas só na rua, chove, a chuva carrega o lixo, seja lá o que for, e vai direto para o rio.
Não chega a ficar poluído o rio, nem a ficar nojento, porque é mais lama, terra, coisa que a chuva carrega. Mas se a prefeitura ficar sem recolher o lixo, a chuva leva o lixo todo embora para o rio. Que é o que ali na rua, aqueles entulhos ali, a chuva levou boa parte. A prefeitura recolheu uns entulhos aqui essa semana e deixou no meio da rua. Eles esperam 3, 4 dias para recolher e levar, enfim, é assim que funciona o sistema aqui. As pessoas não querem, aqui no Pará ninguém quer que privatize a Cozampa, apesar do serviço ser péssimo. Por quê? Porque nós temos uma empresa de energia que foi privatizada e que o serviço é horrível. É pior ainda. O Jean sabe como é. A CELPA, a Central Elétrica do Pará, ela é privatizada. Foi vendida, eu acho que já tem há bastante tempo. Eu não sei dizer ao certo quando ela foi vendida, mas não é recente não. Então, assim, se o serviço era ruim antes de eu morar no Pará, porque quando eu vi já era privatizada, agora ele é pior. Então, todo mundo tem medo que ao privatizar a Cozampa aconteça a mesma coisa, o serviço continue péssimo, como é o caso da empresa, porque a promessa era que quando fosse privatizada, a CELPA melhoraria muito o serviço de energia na região. E não é isso que acontece. Tem queda de energia constante, essas quedas atrapalham inclusive sinal de celular e sinal de internet aqui na cidade. Em Santarém acontece a mesma coisa, às vezes falta energia, fica sem internet, fica sem telefonia. Segundo eles, é porque as torres de transmissão elétrica têm alguma ligação com telefonia e internet. Não sei dizer bem ao certo, a Norte Energia parece que também faz transmissão em fibra ótica de internet, eu acho. E assim, a desculpa é essa, caiu energia, caiu sinal, enfim. Não é sempre, mas acontece que cai sinal, mas a energia é constante, é cara, é uma das tarifas mais caras do país. E as pessoas ficam assim, se a gente já tem um serviço ruim com a água, é melhor que fique ruim do que ficar péssimo, como foi o caso da energia. Então, assim, se melhorasse o serviço na região, as pessoas gostariam mais. O que acontece com a questão das empresas, agora voltando para a questão do mercado, que é o que acontece muito aqui no Pará, os liberais falam muito de concorrência. O serviço de telefonia é ruim porque a Anatel não abre para novos concorrentes. A Anatel é um órgão regulador, ela não é um órgão que, como eu posso dizer assim, proibidor. Não dessa forma. Se outras empresas quisessem entrar no nosso mercado, elas até poderiam, seguindo algumas regras de acordo com o nosso estado. Mas eles colocam como se o órgão regulador da telefonia, no caso da Anatel, estou dando um exemplo, fosse o responsável por proibir que houvesse maior concorrência entre as operadoras, e não é assim que funciona. Aqui mesmo no Pará tem pequenas empresas que, de certa forma, formam verdadeiros cartéis. Elas entram em acordo, tem o sindicato de lojistas e comerciantes, às vezes existe um novo concorrente que quer entrar no mercado, que tem preços bons, que quer concorrer, mas eles sabem que aquele cara vai concorrer com eles e de repente pode dar algum prejuízo para eles, vendendo produtos melhores a um preço mais baixo. E o que eles fazem? Todos em acordo, não, a gente não quer deixar essa pessoa entrar aqui, vão lá, pressionam o órgão do governo, usam brechas na legislação, usam meios para dizer que aquela empresa não tem possibilidade legal de ficar ali. Eles tentam oferecer incentivos ao governo, qualquer coisa do tipo, para que o governo impeça a entrada de novos concorrentes. Então, essa questão que eles falam de que é porque é o Estado que proíbe, não é bem assim que funciona. As empresas se juntam para impedir que entrem concorrentes e para manter o monopólio delas de certa forma, que é o que acontece aqui no Brasil. As empresas de telefonia, elas não têm outras concorrentes, não é porque a Anatel proíbe. De certa forma também, mas elas usam o órgão regulador em benefício próprio também, e por isso o serviço de telefonia não é dos melhores, porque elas ainda podem dominar o mercado de certa forma. Eu sou a favor da concorrência, mas eu acredito que a regulamentação é importante, porque se não houvesse a Anatel aqui em Itaituba, por exemplo, a gente ficou 15 dias sem sinal de telefonia, sem motivo, sem explicação, sem nada. Se não fosse a Anatel, o Ministério Público,
multar as empresas, pressionar essas empresas, aqui em Itaituba estaríamos incomunicáveis por mais tempo. Todos os sinais de telefonia não funcionaram durante 2 semanas e todo mundo ficou, como eu posso dizer a palavra, morrendo de ódio dessas pessoas. Queriam quebrar as lojas, se bem que aqui nem tem a central de atendimento dessas operadoras. Então, assim, ao mesmo tempo em que eles demonizam o órgão regulador, eles não sabem reconhecer os méritos que esses órgãos têm de impedir que essas empresas prestem serviço ainda pior do que elas já prestam. E é esse ponto que eu vejo que eles não conseguem entender. Algumas coisas de livre iniciativa são benéficas, sim, mas não se dá para demonizar todo o Estado, porque sem a participação dele, a certeza é de que as empresas não seriam boazinhas com seus clientes, como eles acreditam. Não é assim que as coisas funcionam no mercado. Eles acreditam que o mercado é bonzinho demais e o mercado não é bom. O mercado está pensando em lucro. E se você quer obter algum benefício dele, você tem que ter uma regulamentação. O que é preciso é haver um equilíbrio dentro disso para que eles não formem mais cartéis do que já acontece. Pessoal, vocês conseguiram ouvir bem? Marcos? O que você acha dessas considerações? Já fiz uma listinha aqui para acompanhar, porque falou muitas coisas interessantes e muitas coisas que têm a ver com a minha realidade aqui também, né? Eu gostaria de levantar primeiro que eu faço parte do sindicato da categoria, sou diretor sindical. Inclusive esse depoimento aí que a Leia fez é bastante interessante também. Seria uma coisa até que eu poderia, de repente, publicar no jornal do sindicato. Então, assim, se tiver uma referência, um link que tem algum conteúdo para a gente já poder acessar, de repente seria um material interessante que eu pôr no jornal. O mais interessante é a gente observar que, no geral, e já foi feito várias pesquisas a esse respeito, a população rejeita a privatização. Primeiro que nós somos gatos escaldados, né? A gente sabe o que aconteceu no governo do FHC. Apesar de toda a propaganda massiva dos liberais em favor da privatização, a população não está convencida. E eles estão estudando novos meios de tentar gerar uma campanha privatista maior. Na realidade, é fácil demonstrar que não tem evidências da superioridade do modelo privado. Simplesmente não tem mesmo. Em nenhum lugar melhorou nada quando se privatizou. Usa-se muito o argumento da telefonia, mas esse é um argumento fajuto, como eu sempre coloco, porque o que houve uma revolução tecnológica, né? A gente não existia telefonia celular antes, no tempo estatal. Foi uma coisa que houve uma transformação. E muitas pessoas não sabem, mas toda a infraestrutura da telefonia moderna que a gente tem hoje foi montada no tempo da Telebrás, em grande parte por engenheiros brasileiros. E depois foi entregue ao setor privado. E é muito engraçado essa acusação que fazem de que a Anatel fecha muito, não libera para outras empresas de telefonia, como se existissem outras empresas de telefonia além dessas que nós já temos, capazes de dar conta de montar uma infraestrutura no país do tamanho do Brasil. Existem milhares de empresinhas por aí, mas tudo em paísinho pequeno, paísinho de 1 milhão de habitantes. Até do tamanho do Brasil, para cobrir o país, essa área inteira, na verdade são pouquíssimas empresas que têm cabedal para isso, né? São basicamente as que estão aí, mais umas 2 ou 3, que de uma certa forma estão relacionadas às que estão aqui também. E foi interessante ter falado na privatização da empresa de energia aí, porque aqui em Brasília, a nossa empresa também de energia, a SEB, ela foi parcialmente privatizada. E é curioso que quando você vai verificar o serviço da SEB, ele é ruim exatamente da parte que foi privatizada. A geração de energia em si é boa, é estável, é constante. Quando cai a energia, o que acontece? É algum problema de rede. Algum motorista derruba um poste ou coisa parecida. E aí, quem vai fazer a manutenção é uma empresa privada. E é uma porcaria, demora uma eternidade. E com relação à CAESB, também na empresa de água, algumas áreas são terceirizadas com a manutenção de rede. Acontece a mesma coisa. Você não vê reclamação da população
na qualidade da água ou no tratamento de esgoto. Você vê da manutenção de rede que é terceirizada. Ou seja, agora, o mais interessante é que a mídia faz um ataque tão safado que ela nunca se preocupou em deixar claro o que é privado e o que é público. A não ser da seguinte forma: funciona mal e é privado, ela omite que é privado. Mas funciona mal e é estatal, ela deixa bem claro que a empresa é estatal. É que funciona nesse sentido. Mas assim, eu vou deixar a oportunidade para mais alguém falar aí, que eu falei demais daí. Oi? Sal, fica à vontade. O Cassiano. É o Cassiano. Cassiano, pode falar. Eu gostaria apenas de fazer uma observação, começando pelo que o G falou sobre a questão da tentativa de excluir a noção de crime ambiental. É uma questão bem curiosa, porque a partir da observação da natureza, o ser humano ele é capaz de ser provocado a percepção de uma ordem que é muito maior que ele e está totalmente fora do controle dele. E isso, inegavelmente, provoca uma ascensão tanto intelectual quanto espiritual. A partir do momento que aparece um projeto de lei como esse, que tenta excluir essa noção de crime ambiental, fica bastante claro que o ser humano está fazendo o caminho inverso dessa descrição que eu fiz, que é a partir de um valor abstrato, que é o valor do dinheiro, ele se direciona às finalidades materiais da própria vontade dele. Isso é um fator bem evidente de degradação espiritual e moral. Outro fator interessante, referente ao que tanto o que o Gê começou falando sobre o argumento liberal, quanto o que a Leia estava comentando sobre os cartéis que as grandes empresas fazem, isso demonstra o que nós podemos chamar de o tiro pela culatra da argumentação liberal, que sempre aparece como defensora do pequeno empreendedor, mas acaba por assassinar qualquer sonho desses, porque na situação real, isso, com o liberalismo desenfreado, ele causa o corporativismo e impede que qualquer empreendedor, qualquer microempreendedor tenha o espaço necessário para conseguir produzir, às vezes, alguma coisa muito melhor, porém, como ele não tem acesso à mídia, à propaganda desenfreada, à produção em massa, ele acaba sendo sufocado no meio disso. Perfeito. Eu gostaria de fazer uma observação do PPC. À vontade. Porque o Cassiano ele tocou bastante nessa questão espiritual e é uma preocupação que eu tenho também. Como o Saul falou, ele me conhece do tempo do meu site Evolução Biológica. Foi uma das minhas primeiras preocupações na internet, quando meu site entrou no ar em 2000, era uma sessão de defesa do pensamento evolucionista. Mas eu nunca fui ateu. Eu nunca fiz uma defesa do ateísmo, nem nada disso. Eu sempre me posicionei intelectualmente como agnóstico, né? Mas sempre fiz questão de deixar claro que a defesa do pensamento evolucionista nada tinha a ver com uma defesa ateísta. E eu fazia um constante combate ao radicalismo religioso. Isso eu sempre combati. Sempre tive uma vocação meio sintética, né? Mas durante um determinado tempo eu comprei boa parte da propaganda, especialmente anticatólica, anticristã, que demorei muito a perceber que foi um terreno erro. Hoje eu tenho uma visão que a espiritualidade é completamente inestirpável da espécie humana, e se você remove essa dimensão espiritual, você detona a sociedade.
Algumas pessoas podem viver sem essa dimensão, mas a sociedade em si não pode. E um dos aspectos do liberalismo é exatamente esse, é a materialização da existência. O consumismo, o individualismo, a própria ideia de mercado, tudo isso é muito voltado para uma espécie de autossuficiência da matéria e tende a destruir a dimensão transcendente humana ou, até pior, a mercantilizar a transcendência. E a gente viu um processo no Brasil, especialmente, o Brasil é mestre nisso, o surgimento do neopentecostalismo, né? A gente tem o protestantismo, surgiu o pentecostalismo, e nós temos o neopentecostalismo brasileiro, ele é um expoente mundial, essas igrejas que trabalham com teologia da prosperidade, e que são, na verdade, é uma forma de pseudo-judaísmo, né? Porque nem cristãos pessoal eles são todos focados no Antigo Testamento, discurso de prosperidade financeira, os caras constroem templo de Salomão, levantam bandeira de Israel, é um negócio impressionante. Você vê o nível. É verdade. E aí você vê o nível de mercantilização da espiritualidade, até que chega um ponto que nem dá mais para chamar de espiritualidade. Então, isso sim é um ataque do liberalismo, porque as tradições religiosas, elas têm um núcleo de resistência, e em primeiro lugar, a coisa mais óbvia, né? Elas reagem contra o assédio do liberalismo social. O negócio de casamento gay, de feminino, isso aí, as religiões não se dão bem com isso. Infelizmente, elas utilizam uma linguagem, uma terminologia que é difícil de funcionar num contexto de um Estado laico. Inclusive, uma grande parte da minha preocupação é demonstrar que certas posturas de defesa da vida, por exemplo, a questão do aborto, podem ser feitas com argumentos totalmente seculares. Então tem essa dimensão de resistência à doutrina, ao liberalismo cultural. Mas também tem o liberalismo econômico. Porque o liberalismo econômico leva exatamente a aprisionar o ser humano na dimensão material, na dimensão acumulativa, a remover seu sentido existencial de um plano transcendente para um sentido existencial imanente econômico, no qual a realização, a felicidade parece que está atrelada ao acúmulo de riqueza. Isso é muito claro do ponto de vista do discurso liberal econômico. E falar que você vai ter empreendedorismo e tem essa questão de sempre usarem que estão a favor do pequeno empreendedor, então é uma mentira deslavada, onde se aplica políticas liberais, o resultado é sempre concentração de renda em megacorporações, como foi o que aconteceu no governo FHC. Ele chegou ao final do governo FHC, lembra que para você abrir um cachorro-quente na rua era uma burocracia infernal, ela não conseguia. Mas as megacorporações multiplicaram suas fortunas. Então, assim, para lembrar que eu também tenho essa preocupação com a dimensão espiritual, eu não sou uma pessoa pessoalmente religiosa, mas hoje eu vejo que a defesa da religiosidade, especialmente da tradição católica brasileira, ela é vital se a gente quiser combater esse assédio liberal. Olha, o que o Marcos colocou. Vocês conseguem me ouvir bem? Bom, o que o Marcos colocou, Marcos, inclusive você fez uma extensão daquilo que eu disse, e o Cassiano falou um pouco disso também. O liberalismo, na verdade, ele ganha terreno na desilusão, na crise. As coisas deram errado, então o liberalismo se apresenta como uma receita certa. Culpa do Estado. E é fácil, né? A retórica de sempre, a culpa do Estado mau, Estado terrível, setor privado, bonzinho, altruísta, prosperidade para todos, todos podem ter seu primeiro milhão e etc. Isso não funciona. O Cassiano até citou bem que o pequeno empreendedor ele é esmagado, né? Nessa concorrência. Exatamente. E os liberais, eles tentam cooptar muito o pequeno empreendedor. Olha, você está sofrendo esse processo de crise por culpa do Estado. Se a economia fosse liberal, você teria mais condições de capitalizar, de crescer, de empreender. Você poderia ter não só um mercadinho, você poderia montar sua própria rede do Walmart. Mas acontece que se o Walmart funciona no seu quarteirão, o seu mercadinho vai fechar. Então, o liberalismo significa justamente a morte do microempreendedor,
do pequeno e do médio empreendedores. E foi colocada também aqui a questão bem interessante do seguinte, o Marcos falou da era FHC. A maioria dos liberais hoje são adolescentes. Eu já discuti, sim, são pessoas que não viveram aquela época, que não sabem da realidade, que não sabem nem da vida, e eu acho impressionante o seguinte, a maioria dos liberais, pelo menos os que eu conheço, não trabalha, não desenvolve nenhuma atividade profissional, seja remunerada, seja autônoma. Eles não produzem nada, eles não trabalham, eles nunca tiveram experiência de trabalho, experiência de mercado de trabalho, o que é um patrão, o que é tentar montar uma própria empresa. Inclusive, muitos deles gostam de fazer concurso público, gostam de pegar cargos públicos. Conheço vários deles que são funcionários públicos. E aquele discurso de sempre, eu estou tomando o que o Estado me roubou. É a desculpa deles. Eu acho interessante o seguinte, são adolescentes, a maioria dos liberais, eu não sei se... Eu não estou querendo aqui criar um estereótipo, mas eu gostaria até que os camaradas me dissessem como que é esse perfil liberal. O MBL, por exemplo, Movimento Brasil Livre, é formado basicamente por adolescentes, jovens, pessoas muito novas. E o interessante é que se você pega as pautas do MBL, de qualquer outro movimento de esquerda pós-moderna, elas são idênticas. O MBL não tem nenhum problema com questão de transgêneros, por exemplo. Não tem nenhum problema com a questão da abordagem que eles fazem da mulher no mercado de trabalho. É uma abordagem idêntica ao feminismo. Eles são totalmente favoráveis a casamento homoafetivo, liberação de aborto irrestrito, legalização de drogas, legalização de maconha. Eu não sei se o movimento é em si a favor do aborto, mas muitos deles já se mostraram a favor. Então você pega o seguinte, o liberalismo é uma via mais fácil, mais rápida de se chegar nas questões pós-modernas. Porque os pós-modernos de esquerda, eles enxergam no Estado uma entidade que, através da legislação, vai garantir a concretização das suas pautas. Os liberais, eles acreditam que destruindo a ação do Estado como agente, você tem uma capacidade muito mais rápida de chegar nessas pautas, porque o aborto, como o Marcos disse, a vida ela se resume a um material, acúmulo e gasto. Você acumula dinheiro, gasta, repete o ciclo até morrer. Então o aborto é uma questão de mercado. Eu tenho uma demanda, a mulher tem uma demanda, eu não engravido, a mulher, no caso. A mulher ela tem uma demanda, ela tem um feto indesejado, então ali você tem uma demanda, você tem um serviço e um produto. Então o mercado de aborto é inevitável e é até muito bem-vindo. Eu tenho minha liberdade de consumidor, eu quero consumir a droga que for, seja maconha, seja lá o que for. Então eu tenho que ter um mercado para atender o meu desejo. Eu quero constituir um casamento com um animal, um bode. Eu vou ter um cartório, eu vou ter um serviço privado para atender esse meu desígnio. Então, todas essas pautas pós-modernas, que os direitistas, que se chamam de conservadores liberais, eles se dizem contra, elas proliferam e elas se tornam realidade em países de matriz liberal. Todas essas pautas ganham espaço em que tipo de país? Estados Unidos, Europa Ocidental. Você não encontra essas pautas tendo grande vigor em países que já foram soviéticos ou que têm uma visão mais social ou nacionalista, um nacionalismo trabalhista. Você não encontra, você encontra todas essas pautas no sistema liberal. Então o conservador ele dá o nome disso de marxismo cultural, sendo que isso nada mais é do que a consequência natural do liberalismo. Não sei se vocês já repararam isso, vocês podem comentar em cima disso. A maioria dos liberais que eu conheço são adolescentes pré-púberes, que não têm qualquer noção do que é trabalho, ou mercado, ou economia. Eles sequer leem. Eu não conheci até hoje um liberal que tenha lido A Riqueza das Nações, a obra mais importante do liberalismo desde o século XVIII. Eu não conheço nenhum liberal que tenha lido um livro completo de economia. São artigos do Mises. Qual a sua formação de... não é nem do Mises, é do Instituto Mises. Instituto Mises, memes de Facebook, vídeos, capitalismo opressor, é esse tipo de comportamento.
O Saul pode falar um pouco dessa questão. Tu também observa isso, Saul, no público liberal, e são essas pessoas que estão ocupando espaço político agora, né? Com a queda do governo, com a queda do petismo. Isso que você falou é correto, né? Geralmente são pessoas que nunca trabalharam, nunca viveram, não estudaram nada mais específico, né? E a não ser isso que você falou mesmo, né? Do Facebook, do Instituto Mises, né? Não tem uma fundamentação mais profunda nem do próprio coisa do povo. Eles defendem, né? A grande maioria também são pessoas de classe média alta, que nunca precisaram de uma estrutura financeira mais efetiva, né? Nunca passaram por uma dificuldade, nunca nada. Né? São pessoas que sempre tiveram tudo de uma forma bem confortável e assim faz sentido, né? Para falar, né? Nunca. Eu encontro mais desse pensamento liberal dentro aqui, pelo menos aqui, né, das pessoas que eu vejo, mais dentro disso, né, da classe média alta, né, pessoas que nunca tiveram uma experiência de luta, né, uma coisa mais árdua, de trabalho, de estudo, nem sequer da questão do esforço individual, né, que eles tanto dizem, né. E, assim, eu acho que essa questão do pensamento liberal, eu acho que eles elevam a capacidade individual de cada um a um nível subjetivíssimo, né? Uma coisa assim, acho que só existe na própria cabeça dele, né? De que qualquer um pode isso, qualquer um pode aquilo. Eu acho que não é bem assim, o ser humano tem a capacidade de construir, de gerar riqueza, mas existe um limite, né? Não é todo mundo que é capaz disso ou daquilo outro, né? Mas para eles todo mundo é capaz de tudo, né? De construir um castelo, esses absurdos que eles pensam, né? Essa questão desse conceito, né? De liberdade individual, eu acho que o liberalismo, no final das contas, entra em contradição, né? Porque a lei individual, ela ocorre justamente o contrário, né? Ocorre a falta de liberdade, pelo fato de você ter a sua em excesso, né? E prejudicar a liberdade de outras pessoas, né? E a sociedade, né? O ser humano, como vivendo de forma em sociedade, requer normas, né? A sociedade é isso, regras, normas, você viver em convívio, né? E que a minha liberdade não pode sobrepor a sua, né? Então, essa questão de liberdade individual limitada, né? Eu acho que isso é uma coisa que não existe, né? Vai com o princípio de liberdade, né? Se volta contra, né? Então é isso. Eu confirmo totalmente essa percepção. Liberais que eu conheço hoje são molecada. Eu, pessoalmente, entrei em contato com vários, discuti, quebrei o pau com vários via internet, com alguns ao vivo também. Em sua quase totalidade, eles são garotos jovens que realmente não trabalham. A exceção são aqueles que já são profissionais da área. Por exemplo, tem o Rodrigo Constantino, né? Mas é um cara que é pago para dizer o que ele diz. E eu também tenho um colega da filosofia que é um liberal bastante incisivo, mas ele é um cara também, ele era assessor parlamentar do Adriano Maia, do DEM. E eu, curiosamente, conheço muitos servidores públicos que são liberais também. Agora, uma coisa curiosa, eu passei 15 anos da minha vida trabalhando na iniciativa privada. Eu tive muito contato com empresários de pequena e média empresa. Eu te juro por Deus, eles não são liberais. É impressionante isso. Na verdade, até porque aqui em Brasília a maioria deles meio que depende um pouco de contatos com o governo, mas eles...
posições liberais de ataque ao Estado que eu vi, todas, nenhuma partiu de um empresário. Nunca vi isso. E é bom confirmar, como o Jean falou, de fato, o apoio dos liberais aos projetos da neo-esquerda são evidentes, são os mesmos. O pessoal do MBL, o pessoal do Instituto... Pode ir lá no Instituto Mises, você vai ver essas pautas de liberação das drogas, por exemplo, são totalmente apoiadas por ele. Com a questão do aborto também. Existe alguma discussão sobre modalidades, mas também. Inclusive o Murray Rothbard, que é o anarcocapitalista mor, né? Ele tem um argumento a favor do aborto que é absolutamente bizarro, é um argumento até meio constrangedor dos próprios libertários, né? Que ele basicamente justifica o aborto. Pode parecer piada do jeito que eu falo, mas é sério. Procura Murray Rothbard Abortion. A defesa dele do aborto é porque o feto não fez um contato com a mãe. Então ele pode ser despejado a qualquer momento. É um negócio impressionante. O Walter Block, que ele é o chefe lá do Instituto Mises dos Estados Unidos, ele criou um argumento chamado eviccionismo. Ele diz assim, basicamente o seguinte, não é certo você matar o feto, não. Mas você pode tirar ele para fora e deixar ele morrer. É nesse nível, é um negócio impressionante. Esse argumento a favor do aborto, que a criança não fez contato com a mãe, isso aí sabe o que é? É que o indivíduo que formulou isso aí, o cérebro dele não fez contato com ele, mesmo estando dentro dele. Assim como então ele tem um tipo de complexo com isso, provavelmente. Por isso que ele acha que a criança que está dentro da mãe não fez contato com ela. Eu pessoalmente acho que o Rothbard é doido. É um negócio bizarro. Afinal, é um cara que diz que existiam moedas de ter Estado, né? Moeda. Não faz o menor sentido. Mas, de fato, as pautas são as mesmas. O que eu digo, inclusive, que a gente pode esquematizar, fazer 4 combinações entre esquerda, direita e econômica e cultural, né? Cultural, social. A esquerda econômica é aquilo do trabalhismo, que a gente fala. A esquerda social é esses movimentos aí de liberação. A direita econômica é o liberalismo econômico. A direita cultural são os tradicionais, os conservadores. Aí quando você vai fazendo os progressistas de hoje, são esquerda econômica e esquerda econômica e esquerda cultural. Os conservadores são direita econômica e direita cultural. Os liberais são direita econômica e esquerda cultural. E é por isso que eu insisto que a alternativa, a terceira via tem que ser o exato contrário. Tem que ser a esquerda econômica e a direita cultural, que é a posição que não tem representação atualmente no Brasil. Existem alguns que se iludem ainda com pastores no Congresso, com Jair Bolsonaro. Isso é completa ilusão. O Bolsonaro ele até já foi nacionalista, mas hoje ele é totalmente liberal. Esses pastores que estão por aí também podem até fazer uma oposição sistemática ao liberalismo cultural, mas quanto ao liberalismo econômico, eles estão totalmente cooptados. Então, no momento, nossas alternativas são jogar ocasionalmente o pessoal da esquerda, ocasionalmente o pessoal da direita, tentando jogar uns contra os outros, porque não tem muita opção enquanto você não construir uma terceira via mais sólida. Eu fiquei impressionado com esse argumento, entre aspas, desse indivíduo que você citaste aí, eu não conhecia ainda. Fiquei impressionado com a falta de princípios lógicos básicos o que se fundamenta esse pensamento desse cara aí. É impressionante, né? O que ele entende como interior do humano. Ele entende como que o ser humano é oco, que a criança estando dentro da mãe, ela não está dentro da mãe, ela não tem contato com a mãe. Cada vez mais criando argumentos que não têm sentido. Se um conservador quiser defender um aspecto pró-vida, um aspecto anti-aborto, ele pode fazer isso sem apelar para o lado espiritual. Porque existem argumentos sérios
científicos, sociais, para se mostrar o que a legalização do aborto pode causar de mal, de ruim para a sociedade. Só que aí a maioria das pessoas foca no lado emocional e aí isso é os argumentos de sempre. As pessoas não procuram dados científicos, não procuram estatísticas que mostrem a indústria milionária do aborto. Tem casos de denúncia até de venda de órgãos de fetos. Algumas indústrias que preferem abortar fetos já quase formados, porque é quando já tem órgãos prontos para serem vendidos. E assim, é uma coisa absurda de se... Então, assim, tem toda uma lógica, mas a maioria dos conservadores que eu conheço desconhece esse tipo de argumentação. Voltando só um pouco para a questão do ambientalismo, que entra também na questão espiritual, cuidar da natureza, segundo a Bíblia, foi uma tarefa dada por Deus ao homem. Quando ele disse que o homem teria domínio, ele não disse que o homem poderia explorar à vontade, do jeito que ele quisesse, e acabar. Ele disse que era responsabilidade do homem, do ser humano, cuidar, zelar e usufruir, sim. Mas que ele tivesse cuidado e fosse consciente. E isso funcionou durante algum tempo, até agora, né? Depois da sociedade industrial, as coisas começaram a degringolar. E sobre a questão da proposta que vai como é que fala? Vetar licenciamento ambiental, não é isso, Jean? Vai vetar o licenciamento ambiental para qualquer tipo de empreendimento. Se isso for aprovado, o embargo que o IBAMA colocou aqui na hidrelétrica, que iam construir a primeira hidrelétrica do complexo Tapajós, que seria aqui próximo de Itaituba, vai voltar. Os índios Munduruku conseguiram na justiça que a obra fosse adiada porque o estudo de impacto ambiental não foi feito como deveria, então tinha várias pendências, então foi embargado até 2020. Depois, a FUNAI finalmente demarcou a área indígena e constitucionalmente não é permitido que eles sejam deslocados ou que eles sejam tirados para a construção de empreendimentos na região. Depois, o IBAMA suspendeu o licenciamento da obra. E o que acontece? O consórcio Tapajós, que é uma... Cala a boca aí, ó. Desculpa aí, gente, o gato está chorando aqui. O consórcio Tapajós, que é uma empresa que foi criada pelos prefeitos das cidades que vão ser atingidas, eu uso essa palavra, eles dizem que vão ser beneficiadas. Para mim, são cidades que vão ser atingidas pelas barragens. Criaram um consórcio e eles emitiram uma nota que foi publicada num... Aqui não tem jornal, assim, mas tem uns blogs de jornalismo que as pessoas postam as notícias da região e publicaram essa nota, dizendo um monte de coisa, se contradizendo o tempo todo, a favor da obra, dizendo que não teve nenhuma obra no progresso do país, que não teve impacto, que o IBAMA deveria repensar a situação, que nossa região precisa se desenvolver. E aí, se a gente olhar para Altamira hoje, onde estão construindo Belo Monte, não tem nada desenvolvido lá, a cidade está uma porcaria. Crimes aumentaram, homicídios, violência, um monte de gente desempregada. Tudo piorou depois que aquela barragem começou a ser construída lá. E as pessoas chamam isso de progresso, e não tem progresso nenhum, porque aqui mesmo em Itaituba tem algumas empresas grandes que constroem portos ali do outro lado, o outro lado do rio aqui em Itaituba tem o nome de Miritituba. Faz parte de Itaituba, mas como é do outro lado do rio e aqui não tem ponte, é como se fosse uma outra cidade, um distrito da cidade. Para atravessar a gente usa a balsa aqui. E essas empresas vêm para cá, contratam algumas pessoas, fazem o que querem fazer e vão embora. E para cargos que realmente dão algum dinheiro ou desenvolvimento da região, eles trazem pessoas de fora. É sempre assim. E se esse projeto de lei for aprovado, não vai ter mais IBAMA que proíba a hidrelétrica de ser construída aqui. E ela não tem uma capacidade de produção muito boa, mas apesar disso, um gasto altíssimo de construção. Ou seja, é uma obra superfaturada. A intenção mesmo é apenas que
os governos ganhem dinheiro, os empresários ganham dinheiro, ninguém está nem aí para a população, e eles tentam convencer as pessoas de que isso vai ser bom, que vai trazer emprego ou que vai trazer alguma coisa boa, quando na verdade não vai, a cidade só vai piorar, que já não é muito boa. Sobre os liberais, todos que eu conheço também são jovens, adolescentes. Outro dia desse eu estava tendo não era um debate, mas uma crítica, acho que foi no seu perfil, Jean, que alguém fez. Estão me ouvindo? Foi uma crítica que alguém fez sobre... Pessoal, vocês conseguem ouvir? Oi, alguém me ouve? Eu não sei se estão ouvindo. Eu não consigo ouvir. Pessoal, consegue ouvir aqui? Eu queria ver se o Cassiano não viu uma mensagem por ali. Quer causar uma apresentação? Eu vou continuar o que eu estava falando sobre os liberais. Todos que eu conheço são jovens, são adolescentes e não entendem muito de economia. Eles entendem só as coisas que eles veem nos sites, alguns trechos, os memes de Facebook, como o Jean fala. E um dia desse, numa postagem que o Jean fez criticando a questão da manipulação que as propagandas, o marketing, a publicidade faz para criar necessidades nas pessoas de comprar produtos que muitas vezes elas não precisam. E aí um liberal estava comentando que isso não existe, que a pessoa tem escolha própria e que não é porque tem a propaganda que ela vai ser exatamente influenciada, que tudo vai depender, no final é da escolha da pessoa. E aí eu discuti com ele, né, falando que não é assim que as coisas funcionam, que o marketing realmente, se ele quiser, ele consegue manipular e pode não conseguir de todo mundo, é fato. Nem todo mundo pensa igual ou vai ser influenciado da mesma forma. Mas ele trabalha para isso, para que o maior número de pessoas possam comprar aquele produto. E ele não admitia isso de maneira nenhuma, que no final é a escolha da pessoa e não é assim que funciona. O marketing realmente tem a função de criar uma necessidade de comprar um produto. Os profissionais de marketing são treinados e ensinados a fazer isso, vendedores, publicitários, essa é a função. Se você não cria uma propaganda que faça o seu produto ser vendido, não funciona. Aí ele, mas tem produto que não tem propaganda e é super vendido. Aí eu fui explicar para ele que ele realmente não sabia o que era marketing. O marketing não é só propaganda, não é só divulgação do produto. Ele envolve várias outras coisas, ele envolve o próprio produto, a embalagem, o ponto comercial onde ele é vendido, a forma como ele é vendido. E vários outros fatores, cores, anúncios, disposição de como eles ficam organizados no supermercado. Então são várias coisas e ele estava colocando como se marketing fosse propaganda e eu tentando explicar que não era assim. Então assim, a gente vê que a visão deles é muito fechada e eles acham que o fato de saber alguma coisa de economia liberal, eles vão saber de tudo. E não é assim. Todos os que eu já vi tentavam discutir assuntos que eles não conheciam com uma certa profundidade e nem precisa ser tão profundo para entender um pouco de marketing. Mas ficam tentando encaixar todos os temas, seja político, seja de mídia, dentro do liberalismo. E nem tudo se encaixa se você não estudou aquela temática dentro do liberalismo. Todos eles vinham com essa mesma ideia. Mas como o Cassiano falou ainda há pouco, que o pequeno empreendedor ele é esmagado. E eles falam que era muito bom no tempo do Fernando Henrique, tem liberais que falam isso, que era muito bom, mas foi o governo do PT. Aí eu tenho aqui um elogio, apesar de eu não ter votado no PT nenhuma vez e não gostar muito
de muitas das políticas deles, não políticas sociais, as políticas sociais eu aprovo. Mas uma que eu gostei bastante foi essa facilitação que ele deu para as empresas menores com o Simples Nacional, microempreendedor individual. Isso foi muito benéfico, o empreendedorismo, os pequenos negócios cresceram bastante e alguns conseguiram passar dos primeiros anos sem fechar. Eu achei isso muito bom. Eu cheguei a fazer algumas pesquisas na área, no tempo da faculdade mesmo, sobre os microempreendedores individuais e as microempresas. Mas com a crise hoje as coisas estão voltando ao que eram antes. Muitos estão fechando, estão deixando seus negócios, outros estão perdendo emprego e as coisas estão piorando. Não ponho a culpa toda no governo do PT, eu acredito que a crise, por um lado, pode ser forjada para que a instabilidade atinja o governo e outro venha com a solução de melhora. Eu acredito que o Brasil tem muito dinheiro, ele só está nas mãos erradas. E sobre o MBL e o aborto, eu vi uma entrevista do Kim Kataguiri, eu não sei falar o nome dele. Eu vi uma entrevista dele em que ele dizia que ele não era a favor do aborto por outras questões políticas aí, mas ele não explicou. Mas ele disse que ele não era contra o casamento gay, que ele não era contra a legalização da maconha. Não lembro se ele falou alguma coisa de drogas. Agora, mesmo que ele, pessoalmente, não apoie exatamente, abertamente o aborto, todo o liberalismo que vem crescido dentro do meio conservador vai dar predisposição para que essas pautas que hoje são defendidas pela esquerda sejam defendidas dentro do liberalismo. O libertarianismo está crescendo muito dentro do meio conservador, o próprio liberalismo. Os conservadores defendem valores e várias coisas, mas como eles estão deixando terreno, estão deixando o liberalismo crescer dentro do meio conservador, eles vão ser esmagados em pouco tempo. Em pouco tempo o liberalismo vai estar aprovando pautas que os conservadores não apoiam e eles não conseguem ver isso. E quando você tenta abrir os olhos, eles criticam você, te chamam de esquerda, de comuna, de petista, de mortadela ou de qualquer outro apelido pejorativo que eles dão para qualquer esquerdista, mesmo que você não seja esquerdista. É sempre assim, é sempre a mesma coisa. Eu acho que é até um ponto bom para falar sobre isso, dentro da própria crise política atual. O liberalismo ganhou muito espaço, conseguiu uma grande votação na Câmara, aquela palhaçada que foi. Eu não sei como está agora no Senado, não cheguei a acompanhar, não sei se já marcaram votação, se votaram, não sei ainda. Mas a minha opinião resumida sobre a questão do impeachment em si é que há grandes chances da presidente Dilma sair do poder. E o que vai assumir vai prometer milagres, vai começar a privatizar tudo, vai começar a aprovar propostas absurdas. Eu enxergo o Brasil, a crise política que está acontecendo na Argentina agora. Aquele presidente que entrou agora, Macri, né? Fez um monte de coisas assim que está deixando a população desesperada e eu acredito que isso vai acontecer no Brasil se a Dilma sair. Eu não vou dizer que eu quero que ela fique, porque para mim ela não passa de um fantoche. Ela não age, não faz nada, parece que todo mundo monta em cima dela e faz o que quer ali. Eu não vejo nem saída, nem ela ficando e nem ela saindo. Para mim vai tudo acabar no mesmo fim. O que cabe agora é as pessoas conseguirem analisar isso e de alguma forma tentar mudar, mas eu não ponho muita fé no povo brasileiro porque todo mundo está escolhendo os seus lados e eu não consigo ver nenhum lado de verdade para escolher. Para mim os dois são a mesma coisa. Saul, você gostaria de fazer alguma consideração? Tudo bem, eu agradeço, David, sua participação. Haverão outros hangouts, espero que com menos problemas técnicos e você sempre é bem-vindo. Saul, fique à vontade, pode fazer suas considerações. Perfeito.
sobre essa questão da ambiental, né, que a Léa falou, outros falaram aí, eu acho que é uma questão amadurecida dentro da direita, né? Ser melhor né? Deve ser para alguns políticos, né? Tanto a esquerda quanto a direita, né? Historicamente, elas falham muito, né? Dessa questão do meio ambiente, né? Aqui no Brasil, a gente teve pessoas envolvidas na modificação do Código Florestal, foi o Aldo Rebelo, né? Do PCdoB, né? Comunista, né? O próprio governo do PT também não teve grandes preocupações com o meio de um modo geral. Historicamente, a gente teve a União Soviética, né, que foi bastante agressiva com o meio ambiente, né, com tanto a sua agricultura, quanto as políticas de mineração, de explorar seus recursos, e com o seu final, né, deixou dois dos maiores desastres ambientais do mundo, né, que foi a contaminação em Chernobyl e Aral, né, no Cazaquistão, né, era uma área que era produtora de algodão. Então, eles fizeram um projeto de drenagem mal feito, né, mal calculado, né, e causou o desastre, né? Mar de Aral. Então, sobre essa questão do meio ambiente, eu acho que acredito que seja isso, né? Tem que ser melhor amadurecido, né? Em qualquer programa político, né? Porque está todo mundo iniciando, né? A questão da agricultura ecológica, de uma melhor sustentabilidade da agricultura de um modo geral, porque está sendo ainda pesquisado, ainda está sendo melhor desenvolvido. E isso é importante, né, porque a gente sabe hoje que todos os recursos, né, eles são finitos, né? A gente não é para sempre. Sustentabilidade, né? A gente da área dentro da agronomia, da área de solo, né? Nutrição de ponta, tem que ter uma brincadeira que é uma espécie de teoria da conspiração. A gente acredita que o mundo, a brincadeira consiste em acreditar que o mundo vai entrar em catástrofe devido ao fósforo, né? O fósforo é um dos principais elementos da planta. Passa o universo da planta, né? É responsável por várias funções metabólicas da planta, e sem ele a planta não vive, né? E todas as reservas de fósforo mundiais, elas estão em processo de se exaurir, né? A quantidade está cada vez mínima, né? Os cálculos indicam que até 2050, né? Que todas essas reservas vão conseguir suportar. Bem, mas isso é só daqui para lá, todo mundo vai inventar aí. Saul, o que você disse, né, sobre o meio ambiente se encaixa naquilo que a gente tem falado. O liberalismo, na verdade, é como um vírus que sobrevive no organismo doente. Então, a gente volta na questão inicial. O Brasil hoje se vê num vazio de governo, certo? Um vazio de proposta, de nação. E o liberalismo entra nesse terreno. O que eu acho essencial para nós agora, principalmente através do Avante, é mostrar às pessoas que há uma alternativa além dessas que são apresentadas. Eu sempre repito, dissidência não tem que ser sinônimo de marginalismo. Pelo contrário, as ideias dissidentes elas têm que ser debatidas claramente, elas têm que ser expostas, elas têm que ser divulgadas, elas têm que ser debatidas e mostradas. Porque a nossa opinião, inclusive, não é a opinião de uma minoria.
É a opinião de uma maioria da população, só que ela se vê mal representada. E como o Marcos tinha falado, a questão, por exemplo, do neopentecostalismo, você tem um conservadorismo vazio. Conservadorismo hoje do Brasil não existe mais. O que existe é liberalismo. O conservadorismo nada mais é do que uma muleta, um acessório. O conservador ele é o idiota útil para o liberal. Quando alguém se diz, eu sou conservador e liberal, é impossível, é inviável. O conservadorismo e o liberalismo não coexistem. O liberalismo ele ocasiona todas essas pautas como um processo natural, porque se tudo é uma questão de mercado, a própria moral é só um elemento subjetivo, que é secundário. O mercado vem em primeiro lugar, não Deus, não a família ou qualquer questão espiritual, religiosa. O que vem em primeiro lugar é o dinheiro. Todas as coisas são subordinadas ao dinheiro. E se as questões religiosas vêm em primeiro lugar para os conservadores, hoje, com o crescimento do liberalismo no meio conservador, essas pautas vão deixar de vigorar. Porque quanto mais o liberalismo crescer no meio conservador, menos os valores que eles têm vão refletir. E daqui a pouco, não, os liberais ainda não defendem aborto, nem esse monte de outras coisas, degenerações morais. Mas, à medida que eles forem crescendo, essas pautas vão entrar dentro do liberalismo e os conservadores, que ainda persistirem em seus valores, não vão poder fazer nada. E vão ser minoria de novo. Você percebe o seguinte, todo moralismo, somos contra a parada gay, somos contra casamento homossexual, somos contra aborto, somos contra feminismo, tudo isso é moralismo superficial. Esses liberais não têm qualquer comprometimento moral. Primeiro que eles tratam todas essas questões de um modo muito superficial, né? É o moralismo, é a simples rejeição do homossexual, é a simples rejeição da mulher, de uma militância da mulher. Eles têm a visão da mulher é simplesmente de uma figura passiva, uma figura inerte, né? Ou então uma ferramenta, uma peça de trabalho. E pode ter certeza, Saul, que quando esses grandes interesses corporativos se fizerem presentes no Brasil, todas essas pautas morais que hoje a bancada religiosa rejeita, os supostos conservadores rejeitam, eles vão se dobrar para essas propostas e vão aprová-las. O Brasil, eu vejo a esquerda dizendo que o Brasil passa por uma onda de conservadorismo. O Brasil não passa por uma onda de conservadorismo, ele passa por uma onda de liberalização. O conservadorismo que existe, entre aspas, ele nada mais é do que um moralismo superficial, e logo ele vai ser deixado de lado, quando ele já se tornar desnecessário. Os liberais ainda não assumem abertamente a rejeição que eles fazem do conservadorismo, porque eles ainda precisam do conservador para fazer volume. Mas assim que eles já tiverem um papel dominante, e isso já é crescente, os conservadores e todas as suas pautas vão ser totalmente descartáveis. Né? Tu concorda com isso, com essa visão? O áudio falhou um pouco. Tô te ouvindo, Saul, pode falar. Você fez uma pergunta? Isso, eu perguntei no caso se você concorda que esse moralismo dos conservadores é superficial, é só para ganhar espaço. Quando isso se tornar desnecessário, os liberais vão jogar fora toda essa pauta conservadora. Concordo também. Eu sou conservador, realmente assim, eu particularmente eu nunca tive muito contato com pessoas conservadoras do ponto de vista mais fácil. Sempre as pessoas que eu encontro, que eu conheço, né, que são liberais, tem mais essa questão do liberalismo, né, desde o ponto de vista econômico, né, eles só atuam nesse lado, né, eles desconhecem qualquer outra forma, qualquer outro viés que o conservadorismo
agrega, né, que o conservador traz como é a ética ou como valor, né, conservador. A questão de você conservar coisas boas que foram para a sociedade, que são, né, para a sociedade. Eu vou só para dar um exemplo. Lá parece que os programas sociais, né, que o governo do PT implantou, né, há alguns anos, e em parte amortizar a pobreza, né, a miséria. Lá, por exemplo, houve uma melhoria de vida que foi uma coisa assim, muito importante, né? Embora seja uma coisa bem tímida, né? Mas aconteceu. A zona rural hoje ela vive melhor do que ela vivia no tempo na década do regime militar, nem se fala, né? Foi de pobreza. Então, digamos que isso seja uma coisa boa, né? Os problemas sociais. Uma vez o conceito, um dos conceitos de conservadorismo é você conservar coisas boas que foram para a sociedade. Então, consequentemente, esses programas deveriam ser uma coisa que os conservadores brasileiros, pelo menos, admitissem, né? Uma coisa que serviu, mesmo de forma pequena, mas serviu para ajudar muitas pessoas, né? Mas quando você fala nesses programas sociais, né, na frente de um deles, eles falam histérico, né? Aí começa tudo aquele jargão, bolsa isso, bolsa vagabundo, etc, né? Então, ou seja, eu acho que eles não compreendem nem todos os conceitos dos quais eles têm de haver, né? Se eles são todos, se eles em parte querem conservar coisas que funcionam para a sociedade, né? Mas então eles entram em contradição. Não sei se eu fui claro para você. No caso, os liberais, eles têm essa questão de o Estado nos rouba com os impostos, nossa, como o Estado é malvadão, tadinha dos empresários. E, na verdade, não é assim que funciona. É verdade que nós temos uma alta carga tributária. Ainda assim, o Brasil arrecada pouco, porque gasta mais do que arrecada. Ou seja, se enxugar essa máquina pública, o problema do Brasil não é de alta arrecadação de impostos, é de gestão. Se conseguisse gerir bem o que arrecada, porque o Brasil arrecada muito imposto. E isso tirando os rombos, né? Os roubos, como é que chama? Corrupção, sonegação fiscal. Tirando isso aí, o Brasil ainda arrecada muito dinheiro, mas o problema dele não é de falta de dinheiro ou falta de arrecadação, é de falta de gestão. Ele ainda precisaria arrecadar um pouco mais, mas tem como o Estado conseguir ter uma boa arrecadação, exercer um serviço eficiente que não faça com que isso pese no bolso do trabalhador. E não é o Estado que, ele rouba meus impostos, então eu vou fazer um concurso, porque aí eu vou recuperar. O Estado não está te roubando nada, você não é obrigado a pagar imposto. Pelo menos na minha visão, não é obrigado. Por quê? Se você produz o que você consome, você não precisa pagar imposto sobre aquilo. Só que nós vivemos numa sociedade onde as pessoas pouco produzem. Elas prestam serviço em troca de salário, e esse salário sofre o imposto pela empresa. E acontece toda essa coisa. Se a pessoa produzisse tudo que ela consome, sem intermédio de empresas, sem intermédio de governo, sem nenhum intermédio, ela não precisaria pagar imposto. A não ser conta de energia, talvez IPTU pela residência, que tem locais que cobram. Mas fora isso, ela não pagaria imposto nenhum. Então, de certa forma, existe essa liberdade de autonomia. Produza o que você precisa e você não vai pagar imposto. No entanto, um erro muito comum que eles fazem é de dizer que o Estado rouba, mas, na verdade, as grandes empresas que produzem os produtos que nós consumimos, elas é que pagam o imposto para o Estado e elas simplesmente pegam o valor desse imposto e repassam ao custo do produto. É só isso. No fim das contas, as empresas
pagam pouco imposto próprio delas. Os impostos sobre produtos, imposto sobre produto industrializado, ICMS, não é... tem um outro imposto da prefeitura que eu esqueci agora, ISS, Imposto sobre Serviço. Todos esses impostos, as empresas pagam aos governos e repassam o valor para os produtos ou serviços finais. Então, elas não pagam imposto. Ai, tadinha das empresas. Nós pagamos o imposto que elas deveriam pagar pelo produto que elas estão produzindo. Que elas só negam. Mas eles dizem assim, isso é legal, mas os empresários... Eu trabalhei muito tempo numa indústria bem grande que tem aqui em Itaituba. A visão dos empresários eu não estou dizendo que todo empresário é explorador, que ele tem uma visão liberal, não é isso. Mas a visão do empresário eu pago um imposto altíssimo. Esse produto aqui não é para mim, vai servir para o povo, ou seja, a demanda, que sou eu, o consumidor. Eu quero aquele produto, eu necessito daquele produto. Então, se eu necessito, eu tenho que pagar um imposto por ele. E essa empresa, ela vai repassar esse imposto sobre aquele produto. Então, quem paga, no fim das contas, o imposto de tudo que eu consumo sou eu. Não é a empresa. A empresa paga os impostos do que ela consome. Mas como eu consumo o produto dela, todo o imposto sobre aquele produto é pago por mim e não por ela. E aí, o Estado rouba meu imposto. O empresário é um herói, né? O grande empresário E é um não herói, é assim que funciona. O empresário não é o malvadão da história, mas ele também não é o bonzinho. Ele está procurando ganhar o dele, do jeito dele, tentar se livrar de alguns impostos, pagando outros, sonegando, enfim, seja do jeito que eles decidirem. Mas o produto final, eu pago o imposto, o empresário não paga nada. Então eu vou dizer que é o Estado que está me roubando? Será que não era mais justo que pelo menos a empresa, uma parte desse custo de imposto ficasse a cargo da empresa e outra ao consumidor, mas não tudo é repassado para o consumidor? Então eu não vejo assim, todo o Estado é malvadão. Tudo que eu compro tem um imposto. Eu estou pagando por ele porque eu estou comprando um produto que foi produzido pela empresa e ela tem o direito de colocar esse imposto em cima do produto que eu estou comprando. Inclusive, Saul, eu vou fazer um resumo agora e encerrar, porque eu até te agradeço de ficar aqui acordado até esse horário e debater com a gente, né? Foi um prazer muito grande conversar contigo, né? Você é uma pessoa pela qual eu tenho bastante admiração, já tenho uma grande amizade contigo, né? E é um prazer ver que há pessoas inteligentes se reunindo em torno de um movimento. É um tema muito complexo essa questão política e econômica. No próximo domingo eu quero fazer um segundo hangout sobre isso, publicar, num horário que seja mais cedo e mais acessível, né? Para que a gente possa participar e mais membros possam participar. Mas nessa questão é bem simples. Nós estamos enfrentando uma crise de identidade, uma crise política. A crise econômica é só um reflexo disso. E uma crise ideológica. A saída é repensar e procurar novas alternativas, porque nada do que já foi feito e nada do que está sendo proposto funciona. Como membros do Avante, nós temos que continuar fazendo o serviço que temos feito. Trabalhar, produzir textos, trazer pessoas. Inclusive você vai entrar em contato, né, com seus amigos aí para fazer um grupo? Sim, eu já estava organizado, já tinha alguns contatos. Primeiro eu tive que pelo fato de eu ter algumas coisas, né? Eu me casei, me mudei, né? Então faço muitas coisas, né? Aí eu deixo para cuidar de algumas coisas, mas agora já está tudo mais se consolidando, né? Nesses 15, 20 dias de casar, até que nos próximos dias já começa a retomar as atividades, a conversar com o pessoal também, né? É aquele período que concentra muito tudo para fazer, né? E às vezes tem que deixar uma coisa ou outra de lado. Eu
o trabalho me pediu para fazer, eu já estou concluindo já o texto, né? E o trabalho sobre agricultura urbana. Acredito que nesse próximo eu já passo para você dar uma olhada. E eu lembrei agora, o líder do movimento do MBL, né, Movimento Brasil Livre, ele saiu a matéria, né, que ele está respondendo mais de 60 processos, né, com as empresas dele, de direitos trabalhistas, né, uma série de falcatruas, né. Ele foi questionado, ele falou que foi porque foi tudo culpa do Estado, né, que não deu boas condições dele empreender, né. É o vitimismo de sempre, né? Eles sempre colocam a culpa em terceiros. Eles falam muito da questão do vitimismo e eles são vitimistas, né? Eu vi a matéria aqui agora, Saul. Coisa sei não. Eu acabei de ver a matéria aqui e ele ele dá a desculpa que foi o Estado, né? Então é o resumo de tudo que a gente debateu aqui. Saul, eu agradeço você, né, a participação. Desde já, muito obrigado. Agradeço a sua esposa por mim, tá? Pela paciência, por você poder ficar aqui com a gente até esse horário, né? No domingo para segunda-feira. Agradeço também. eu agradeço também a participação do Marcos, do David, do Cassiano, da Leia, né? Todos nós participamos e vamos continuar fazendo esses materiais, que isso pode ser uma forma de divulgação muito boa. Vamos manter o contato durante a semana, fazer a produção dos textos, né? E no que você precisar de auxílio também para o grupo aí, pode contar com a gente. Eu que agradeço também a oportunidade, porque eu nunca tenho conferência, né, desse tipo, em alta, né, vamos dizer assim, e eu agradeço vocês pela oportunidade. Tá? Saul, agradeço então, a gente encerra o Hangout. Te desejo uma boa noite, um bom descanso, uma boa segunda-feira e que Deus possa estar ao nosso lado, né? E pode ter certeza que outros Hangouts vão ser feitos e você já pode se considerar convidado. Eu desejo a você boa noite. Um abraço. Boa noite. Boa noite.